E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta aqui para mais uma videoaula de geografia. Hoje nós vamos ter um tema muito legal, que é o de hidrografia. Vai tratar aí de temas importantes, como a distribuição da água pelo planeta, a formação das bacias hidrográficas, os aquíferos, toda uma relação conceitual de como se aplica a ideia desses elementos hidrográficos na natureza. Então é importante estar atento a isso, porque vira e mexe são questões solicitadas nos vestibulares, nessas provas aí, como o Enem, por exemplo, certo? Bora ver então como é que se desenvolve essa ideia de hidrografia? Vamos lá. Primeiro nós precisamos pensar nessa contextualização da formação de água no planeta Terra. Você tem ali dentro do processo de formação geológica a formação da litosfera, né, a solidificação da crosta terrestre. E como é que a água aparece aí nesse processo? Bom, há milhares e milhões de anos atrás. Por quê? Porque a partir do momento que você vai tendo a conjunção de novos gases e esses gases menos densos que vão se encontrar com o hidrogênio e com o oxigênio, você vai ter o início de um processo que é basicamente o ciclo da água que existe até hoje, que é a evaporação, condensação e precipitação. É isso que faz com que haja um ciclo e que mantenha esse planeta, que é chamado de Terra, mas curiosamente tem 70% da sua superfície formada por água, né? Então, por isso que é considerado o planeta azul. A água é um elemento importante, fundamental e abundante. Mas para isso nós precisamos cuidar dela. Por quê? Porque apesar de ela ser um elemento abundante no planeta Terra, ela não tem uma distribuição equilibrada, né? Você tem lugares com muitas quantidades de água e outros com praticamente nada. Vamos discutir melhor isso daqui a pouquinho. Ó, que eu estava dizendo? A distribuição de água pelo mundo. Porque aí você tem que considerar que existe água doce, que é aquela potável, que é aquela que a gente consegue beber, não é? Desde que seja tratada, por exemplo, né? Porque tem água doce que se tiver poluída a gente não vai conseguir beber, daí ela não é potável. Água potável é aquela que a gente está apto para beber, certo? Mas primeiro nós temos que entender que desses 70% de água que ocupa o planeta Terra, nós temos 97% dessa água concentrada em oceanos, ou seja, são águas salgadas. E elas até podem no futuro ser transformadas em água potável, mas é um processo caro de dessalinização. A água não tem aquele mesmo gosto de uma água doce. Então, assim, é para casos extremos de lugares onde você tem um estresse hídrico, pouca disponibilidade de água. Bom, então praticamente a totalidade de água do planeta se concentra nos oceanos e são salgados. Aí você vai ter apenas 3% de água doce. Agora, dentro desses 3%, você vai ter 77% dessa água congelada nos cumes das montanhas, né, nas áreas mais altas, e 22% dessa água ela é subterrânea, ou seja, elas vão estar ali embaixo do solo, formando, por exemplo, o lençol freático, os aquíferos. Tanto da água congelada quanto da água subterrânea, nós também podemos aproveitar, por exemplo, quando você tem no período de verão, em áreas de altas latitudes, né, áreas mais frias, você tem até o derretimento e você pode aproveitar um pouco dessa água, mas não é o habitual. Da mesma forma, você pode aproveitar a água subterrânea, né, através de poços, né, artesianos. Você pode fazer um processo de captação dessa água subterrânea. Mas o mais comum é quando você tem a captação de água de lagos, rios e riachos, que concentra apenas 1%, né, desses 3% de água doce que existem. Ou seja, então boa parte do mundo ela é abastecida através de lagos, rios e riachos, que forma apenas 1% de toda a água desses 3% de água doce, ou seja, é muito pouco, certo? E aí, qual é o agravante? Nós temos um problema sério, que é o da poluição, né? E aí
Isso faz com que haja necessidade de um tratamento cada vez mais avançado com produtos químicos no tratamento desses rios, né? Tanto no tratamento do esgoto quanto no tratamento da água para captação. Então, por isso que é importante você ter um processo de políticas públicas de despoluição dos rios. E aí passa por uma infinidade de coisas, desde educação ambiental, desde cuidados e orientações para indústrias, para agricultura em relação ao agrotóxico que vai para os rios, enfim, é uma discussão bem complexa. Bom, e como é que é essa disponibilidade de água doce no planeta? Lembrando que são só 3%, né? Então nós vamos ter o quê? De toda essa água doce, o lugar que mais tem concentrado é a Ásia, naturalmente por ser o maior continente, 31,8%. Depois, ela é seguida aqui por nós, primeiro pela América Central, 25%, e tecnicamente empatada na América do Sul com 24,2%. Aqui na América do Sul, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Amazônica. Aí depois vem seguido pela América do Norte, com 12,75%, África com 9,7% e Oceania com 3,9%, o menor dos continentes. Então, naturalmente, vai ter menos água doce também. Isso não significa que, por exemplo, a Ásia, que tem 31,8%, vai ter abundância de água. Você tem, por exemplo, o centro asiático aqui, áreas de deserto. Tá? Nós estamos fazendo o cômputo total aqui da porcentagem de água existente nos continentes. Então reparem bem que a distribuição de água doce no planeta ela é completamente desigual e vai ser baseada de acordo com as características climáticas de cada região. Obviamente, com uma região desértica, você vai ter pouca disponibilidade hídrica, quase nada. Numa região equatorial de floresta tropical, você vai ter aí grande disponibilidade de água. E como é que funciona esse ciclo da água e como é que nós alcançamos um balanço hídrico? Como eu falei lá no primeiro slide, no segundo slide, você tem o processo de evaporação, condensação, precipitação e infiltração. A infiltração vai ser importante porque vai formar aí as reservas que são os lençóis freáticos, né, que são os aquíferos. O balanço hidrográfico nada mais é do que um estudo feito aí, então por pesquisadores sobre quanto uma região perde e quanto ela ganha de água num sistema hídrico. Ou seja, se chove muito, se ela tem capacidade de armazenamento, se ela tem uma boa disponibilidade de água, você vai ter aí um balanço hídrico bom. Quando você tem aí muita perda, evaporação, você tem aí períodos intensos de estiagens, de seca, você vai ter aí um balanço hídrico baixo, ruim, não é? E isso vai passar por períodos, por exemplo, aqui na nossa região, sudeste do país, você vai ter aí um inverno seco com pouca disponibilidade hídrica, né? Chove pouco, então consequentemente começa a faltar água. No verão você tem um pouco melhor essa recuperação por conta das intensas chuvas. Então, o que que acontece? Esse estudo do balanço hídrico, ele vai nos auxiliar para entender os fenômenos como estiagem, que é a seca, e de inundações. Então, os governos eles podem pensar, período chuvoso, nós temos que ficar atentos aí em relação às inundações. Puta, o solo está muito impermeabilizado, será que o rio está com capacidade suficiente para receber um grande volume de água? Não, então vamos fazer um processo de limpeza, né? Aumentar a calha desse rio, né? Aprofundar um pouco essa calha se ele estiver assoreado, para a água passar melhor, fazer um processo de limpeza. Enfim, são políticas públicas, né? Ah, vai parar de chover, nós vamos ter um período de seca. Como é que a gente vai fazer aí para ter um controle para que não falte água? Ah, vamos fazer uma campanha para que as pessoas comecem a utilizar menos água, né? Não ficar gastando água toda, lavando carro, por exemplo, lavando calçadas, já que você pode varrer. Enfim, são possibilidades que o poder público pode estar atuando para tentar amenizar esses impactos aí.
Bom, eu estava dizendo para vocês que dentro do ciclo da água nós temos aí então um processo de evaporação, condensação, precipitação e infiltração, né? E aí a infiltração vai depender muito do tipo de solo, tá? Tipo da rocha, porque nem toda rocha você vai conseguir, essa água vai conseguir infiltrar. E aí, quando essa água consegue infiltrar, nós temos a formação do que nós conhecemos como aquíferos. Os aquíferos, então, são formações geológicas permeáveis que vão permitir esse acúmulo de água no interior do solo. O que isso significa? Você vai ter um rio subterrâneo. E como é que essa água consegue filtrar? Como é que ela consegue penetrar no solo? Primeiro com rochas fraturadas, que são aquelas rochas ígneas ou metamórficas. As ígneas são rochas de formações vulcânicas e as metamórficas são aquelas que foram transformadas ao longo do tempo geológico pela pressão e temperatura. A água vai através do intemperismo penetrando e através de fraturas, essa rocha quebra. E aí a água penetra e vai achar bolsões, né? E vai se acumular ali formando rios subterrâneos. Mais comum são os porosos. Os solos porosos são aqueles que são formados por rochas sedimentares, arenosas. Isso significa que essas rochas sedimentares arenosas têm a capacidade de absorver, como se fosse areia da praia, sabe? Você coloca um copinho de água lá, ela chupa toda essa água. Então, boa parte da formação dos aquíferos vem desse processo de rochas sedimentares. E também, por fim, os kársticos, que são aqueles de calcários, que vão formar enormes cavernas por conta aí da ação do intemperismo químico entre a água, que já possui seus elementos químicos, associado com o calcário, e aí vai abrindo caminhos e formando enormes salões subterrâneos. Esses salões subterrâneos eles podem ser tomados por água, né, conforme a capacidade de chuva. Se no período de estiagem, né, de pouca chuva, você tem menos água, o que vai acontecer? Formam as grandes cavernas de calcário. Quando chove muito, essas cavernas enchem, você não consegue entrar nela, né? Então são essas três formas de formação de aquíferos: rochas fraturadas, solos porosos e rochas kársticas. Olha aqui um exemplo clássico de formação de um aquífero, na verdade aqui de um afloramento de um aquífero. O aquífero vem saindo aqui, ó, de dentro, né? Ele é subterrâneo, de uma gruta. Essa gruta é um rio, né? E esse rio ele vai saindo em contato com a atmosfera, né? E vai formar, ele vai seguir seu caminho. Então, uma das formas de formação de um rio é através também de brotar de aquíferos, né? Ou de minas também, né? A formação de nascentes. Nesse caso aqui, você tem a gruta do Rio da Prata, lá na Chapada Diamantina, né? Essa foto eu tirei em 2015. É possível fazer um processo de flutuação, colocar o pé de pato e ir nadando até lá dentro dessa caverna onde tem o aquífero. E o que são as águas estagnadas? Diferente, então, nos aquíferos. Os aquíferos nós entendemos que são aquelas águas subterrâneas. O que é a ideia de estagnada? Estagnada é parada. E o que é água parada? Água parada é quando você não tem grandes volumes de água, fazendo com que essa água seja corrente, né? Ela pode ser grandes volumes, mas concentrada. E aí onde que essas águas paradas ficam? Em lagos, que podem ter diversas origens de acordo com o relevo. Uma formação vulcânica há milhares de milhões de anos atrás deixou uma cratera de um vulcão desativado. Começa a chover e aí essa água se acumula ali. Você pode ter, por exemplo, vindo água de degelo dos altos das montanhas. O que vai acontecer? Nas áreas mais de depressão, nas áreas mais baixas, essa água vai se concentrar. Você tem, por exemplo, os tectônicos. O que são os tectônicos? Você tem aí formação de terremotos e o relevo acabou ali formando uma condição para que essa água ficasse acumulada, que é o exemplo do Lago Titicaca.
na fronteira do Peru e da Bolívia. É o maior lago em altitude do mundo, 3.821 metros. Parece um mar, é uma coisa linda. É o berço da civilização inca, para vocês terem noção. E é o maior lago da América do Sul. O que aconteceu? Ao longo de milhares de anos ali na Cordilheira dos Andes, você teve movimentos tectônicos, né? Esse movimento tectônico bem no alto da Cordilheira dos Andes teve toda uma condição para acumulação de água. E essa água ficou acumulada ali, presa ali e formou um enorme lago. Vamos ver uma ilustração desse lago? Então nós temos aqui o Lago Titicaca, ó, né? Em torno toda a Cordilheira dos Andes, entre Bolívia e Peru, e a população. E tem ilhas nesse lago, né? Tem a ilha de Urus, que tem toda aquela coisa andina ainda, aquela coisa da comunidade inca, oriunda dos incas, né? Não são incas, mas que são ali remanescentes da população inca, população indígena. É um lugar muito bonito mesmo. Bom, falamos então das águas subterrâneas, das águas que são ali estagnadas, paradas, e agora nós vamos falar das águas correntes. As águas correntes formam os rios. Os rios nós estamos mais acostumados, porque eles fazem parte do nosso cotidiano, a gente enxerga eles, né? Como é que são então formados esses rios? Eles são influenciados pelos ambientes, né? Formando então o que a gente chama de sistemas fluviais. O que são sistemas fluviais? São momentos em que ele tem cheias, principalmente nos períodos de chuvas, e vazantes nos períodos de estiagem. Esses rios eles podem ser formados em diversos tipos de clima, por exemplo, polar, o subpolar e o de altitude. O polar e subpolar e também o de altitude, eles vão formar o que a gente chama de regime nival ou glacial. O de regime nival, ele vai sendo formado, ele vai ganhando volume de água através da precipitação de neve. Nevou, quando essa neve derrete, vira água. Da mesma forma, quando o gelo derrete do alto das montanhas, esse degelo vai virar água. No Brasil, por exemplo, nós não temos nenhum rio essencialmente nival no nosso território, que vai, não neva, né? Neva de vez em quando na Serra Gaúcha, tal, mas muito pouco. O único rio brasileiro que tem condição de receber água nival ou água glacial de degelo, por incrível que pareça, é o rio Amazonas, na região norte do Brasil. Por quê? Porque os rios que formam o Amazonas vêm direto da Cordilheira dos Andes, aonde você tem um processo de formação de gelo nos altos das montanhas. Quando esse gelo derrete, essa água vai para os rios e chega no rio Amazonas. Mas, de modo geral, boa parte dos rios do mundo são formados por regimes pluviais, que vão ser formados aonde? Em climas áridos, em menor escala, evidentemente, semiárido também numa escala menor, em abundância no clima equatorial, tropical, monsônico na Índia e mediterrâneo, certo? Então, de modo geral, os rios são formados por regimes pluviais. O que são regimes pluviais? Formados pelas águas da chuva, né? A chuva é o grande elemento contribuinte para a formação aí dos volumes de águas desses rios, tá? Então, como é que tem a formação dos rios? De dois modos, em regime nival glacial, que são parecidos, ou em regime pluvial, que é formado pela água da chuva, ok? E aí você tem a formação do que nós conhecemos como bacias hidrográficas. Guarde bem esse conceito porque ele é fundamental para a compreensão da formação de uns rios. A bacia hidrográfica nada mais é do que uma bacia de drenagem. Ela vai drenar toda a água e vai ser formada por um rio principal. Então você tem um rio principal aqui. E aonde que começa uma bacia hidrográfica? Geralmente na parte mais alta, certo? Então você vai tendo aqui a parte mais alta formando, que é o que nós chamamos de interflúvios ou divisores de águas. O que é um interflúvio ou divisores de água? Eles são sinônimos, tá? Você pode usar tanto interflúvio como divisores de água.
nada mais é do que a parte mais alta da bacia hidrográfica, formada então ali pela nascente ou por várias nascentes que vão formar pequenos afluentes, né, que são rios contribuintes. Então, pequenos afluentes começam a surgir. E aí, vamos fazer direito aqui, ó. Vamos apagar esse rio. Vamos fazer aqui aqui a área do interflúvio, que é a parte mais alta. E aí você começa a ter as nascentes. E aí você tem a formação de um rio principal. E aqui próximo das nascentes, pequenos afluentes que vão contribuindo para esse rio, né? E dentro desses afluentes, você vai tendo outros subafluentes, que vão desembocar ali nos afluentes. Esses rios próximos da nascente, eles nada mais são do que rios de primeira ordem, tá? Rios de primeira ordem. Estão próximos da nascente. E aí você vai tendo a formação, então, do que nós chamamos de uma bacia hidrográfica. Nasce sempre na parte mais alta, conhecida como interflúvio ou divisor de águas. Por que divisor de água, professor? Por que interflúvio? Porque ela divide uma bacia da outra. Desse lado aqui, ó, já começa uma outra bacia hidrográfica, certo? Então, por isso que essa parte mais alta, ela é chamada de divisor de águas, ou espigão divisor de água, ou o nome técnico mais comum, interflúvios, certo? Que é a parte mais alta. Bom, formada uma bacia hidrográfica, nós temos os conceitos que fazem parte dela. Quais são os conceitos? Bom, nós temos o conceito de montante, jusante, margem esquerda e direita, rios de planalto e de planície, rios perenes, rios intermitentes ou temporários e rios efêmeros. Vamos entender como é que funciona essa relação? Bom, primeiro nós temos a montante e a jusante, que significa que são pontos referenciais de um determinado lugar de um rio que eu escolhi. A montante, lembra sempre que eu estou olhando para a parte da nascente, para a parte de cima. E a jusante, eu estou sempre olhando em direção aonde o rio vai, em direção à foz. Então, montante é como se eu estivesse olhando a montanha, na parte que o rio vem contra mim. Então, eu estou olhando para a parte de cima do rio. Vamos supor, eu estou num ponto de referência, que é uma ponte. A partir dessa ponte, se eu olho contra o fluxo da água, eu estou olhando a montante, eu estou olhando em direção à nascente. Quando eu olho em direção à foz, aonde o rio está indo embora, em direção ao fluxo da água, eu estou olhando em direção à foz. Então vai ser a jusante. Perfeito? Margem esquerda e margem direita é quando eu vou olhar sempre em direção à jusante, ou seja, em direção ao fluxo da água. Mas, professor, tem diferença determinar qual é a margem esquerda e direita no rio? Tem. Por quê? Porque eu consigo, por exemplo, orientar, de repente está acontecendo um incêndio na floresta amazônica e a pessoa que vai relatar esse incêndio para os brigadistas, para o corpo de bombeiro, vai falar assim, olha, esse incêndio está na margem esquerda do rio, então já vai ficar mais fácil para o bombeiro identificar, ou para tentar salvar alguém que esteja no meio da floresta, enfim. Existe essa definição técnica, porque, vejam, quando eu olho para a montante, eu posso dizer que a margem direita está de um lado e a esquerda do outro. Quando eu olho para a jusante, eu posso inverte essa lógica. Então, para definir margem esquerda e direita, eu sempre vou olhar em direção a quem? A jusante. Olho a jusante, defino margem esquerda e defino margem direita. Sempre olhando para o fluxo da água, sempre olhando a jusante. O que está à minha esquerda vai ser a margem esquerda, obviamente, e a direita, a margem direita. Rios de planalto e de planície. Os rios de planalto eles são muito importantes para a produção de energia hidrelétrica, porque eles são rios que vêm de áreas mais altas, então eles são mais caudalosos, né? E são formados com cachoeiras. São mais difíceis para navegação. Tem vários pontos que você não consegue navegar justamente por conta das cachoeiras. Já os rios de planície são aqueles rios lentos, formados por meandros, né? São aqueles rios cheios de curvas que vão serpenteando, né?
Então esse, por exemplo, aqui nesse desenho forma um rio de meandro, um rio de planície. Bom para navegação, por exemplo, o rio Amazonas. Você vai conseguir navegar tranquilo, porque você tem grandes quantidades de água e ele corre sereno, tranquilo. Os rios intermitentes e os rios temporários, eles são rios que vão desaparecer durante o período de estiagem. Como assim? Eles secam e fica apenas o leito do rio. Então é muito comum em regiões semiáridas, principalmente no sertão nordestino, de repente o rio desaparecer e ficar só o leito do rio com pedregulhos aqui. Volta a chuva, o rio volta ao seu leito normal e ele segue sua vida. Quando tiverem uma oportunidade, leiam o poema O Rio, que está dentro da obra Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, um clássico da literatura nacional, que ele vai fazer uma análise sobre o rio, né, na região do Sertão, e vai, se não me engano, é o rio Capibaribe, na região de Pernambuco. E ele vai contando a história do rio, e ali ele tem uma passagem muito interessante, que o rio de repente desaparece. Por que o rio desaparece? Porque secou, né? E aí ele virou um rio intermitente, um rio temporário. Aí tem os rios perenes. O que são os rios perenes? Que é a maioria, né? São aqueles que vão possuir água o ano todo. Mas, professor, o rio, de repente, ele ficou praticamente seco, só com um fiozinho de água. O volume de água dele, que é grande, de repente, num período sem chuva, caiu bastante. Ele pode ser considerado um rio intermitente? Não pode, a não ser que ele seque completamente e não tenha mais volume de água. Mesmo que corra um fiozinho de água, ele vai continuar sendo um rio perene, tá bom? E por fim, os rios efêmeros, esses são formados depois de grandes precipitações, né? Então eles são rios que formam um pequeno canal e depois desembocam em outro rio e formam só quando chove muito, tá? Então esses são alguns conceitos hidrográficos que nós vamos passar a aplicar a partir de agora dentro da nossa explicação. Olha aqui um rio de planície, lembra lá que eu falei que ele é fácil para navegar, no sentido de que ele vai formando seus meandros, essas curvas. Nesse caso aqui a natureza ela nos presenteou com uma espécie de um coração no rio Amazonas, ó, formando ilhas fluviais. Depois o rio vai seguindo o caminho, a área de planície, a água vai acumulando, ó, tá vendo? Se é um rio de planalto, o que vai acontecer? Você vai ter cachoeiras. Então o rio Amazonas é um dos maiores rios de planícies do mundo. Olha aqui a diferença de um rio de planície para um rio de planalto. Esse é um rio de planalto. Como é que você vai navegar aqui? É difícil, né? Então, agora, é comum você encontrar nos rios de planaltos áreas navegáveis e áreas não navegáveis, que é o caso aqui, por exemplo, das cataratas de Shivanasamudra, lá na Índia, formando um rio de planalto, certo? Então, esses rios são excelentes para a produção de energia, porque a água vem num volume significativo, você constrói uma usina hidrelétrica, essa água vem numa velocidade significativa, mesmo na formação de um lago, né? Por conta da construção da hidrelétrica, da represa, essa água movimenta a turbina produzindo energia hidrelétrica. Bom, e aí eu estava lá alguns slides atrás mostrando para vocês os rios de primeira ordem, a nascente, a questão dos pontos mais altos do rio, né? Onde você vai ter o divisor de água, o interflúvio. Aí você tem a formação da nascente, o rio principal. Aí você tem aqui os rios contribuintes. Aí você tem outros aqui que vão formando o que a gente chama de uma rede hidrográfica de uma bacia, né? Então você tem aqui os afluentes e subafluentes. Rio principal, afluentes e subafluentes. Então, o afluente é aquele que vai para o rio principal analisado. O subafluente é aquele rio que desemboca no afluente, certo? Então vamos imaginar aqui o rio Paraná. O rio Paraná
ele corre aqui em direção à região da Argentina, passa pelos estados aí de São Paulo, São Paulo, Paraná, depois vai sentido Argentina. Ele recebe água de um rio importante, que é o rio Tietê. Então o Tietê, ele é um afluente do Paraná. Olha o Tietê aqui. E o Tietê, ele recebe um outro rio, que é o rio Piracicaba. Então o rio Piracicaba vai ser um subafluente do Paraná. Por quê? Porque o Piracicaba desemboca no Tietê e o Tietê desemboca no Paraná. Quem é meu rio principal? O rio Paraná. Quem é o rio afluente? O rio Tietê. E quem é o subafluente? O rio Piracicaba. Agora, se meu rio for a análise o Tietê, eu posso falar que o Tietê percorre bonitinho aqui, o Piracicaba vai ser um afluente do Tietê e o Curumbataí, que é um rio que desemboca do Piracicaba, vai ser um subafluente do Tietê. Vai dependendo do qual é a análise, da qual é a análise do rio que eu escolhi como principal. Perfeito? E o que é uma organização hierárquica da bacia hidrográfica? Eu defino o alto curso. O alto vai estar onde? Nas partes mais altas, evidentemente, próximo das nascentes. Consequentemente, a montante está próximo ao interflúvio, na parte amontante do curso d'água, são as nascentes. Nesse momento, os rios estão começando a se formar e aí eles vão promovendo um processo de sedimentação. Na verdade, de formação do quê? Você vai tendo ali o desgaste do solo. E aí esse rio vai fazendo com que os sedimentos vão sendo levados para as partes mais baixas. Então ele tem uma capacidade no alto curso de erosão. Ele vai erodindo ali o solo, formando o seu leito e levando os sedimentos para as partes mais baixas do rio. E aí você vai tendo no alto curso ali alguns afluentes, mas é no médio curso onde o rio ganha corpo, geralmente. E no médio curso, ele vai ter ali a maior parte dos afluentes. E por conta de um volume de água maior e por conta desses sedimentos que foram erodidos e trazidos pelo agente transportador, no caso a água, esse médio curso vai ter uma deposição maior de sedimentos aonde? Nas margens do rio. E também no talveg. O que é talveg, professor? Puta palavra difícil, esquisita. Talveg é a parte mais profunda do leito do rio. Então a água vai ali formando, né, o rio, o leito, constituindo. Esse volume de água vai conseguindo formar esse leito vai se aprofundando. Então as partes mais fundas dos rios geralmente estão no médio curso, né? E aí você vai tendo a formação dos meandros, quando são rios de planície. E mesmo em rios de planalto, porque na parte mais alta ele vem com muita velocidade, depois vai perdendo altitude, ele vai ficando mais, ele vai serpenteando, tá? E também o baixo curso, que é onde o rio termina, que é próximo da foz, ou seja, jusante. E aí nessas áreas é onde você vai ter o maior acúmulo de sedimentos que foram vindo do alto, do médio, até chegar no baixo curso. Então você tem a formação das áreas de aluviões. O que são isso aí? São áreas ricas em sedimentos orgânicos que foram vindo lá do alto e do médio curso e que são ótimas para a agricultura. Por exemplo, a foz do rio Nilo, né? Você tem ali praticamente o berço da produção, do início da produção agrícola. Por quê? Porque eles plantavam nas áreas de várzea, naquelas áreas que deixam de estar inundadas por um determinado período e que está cheia de sedimento, né? Então a foz de um rio, geralmente, ela sempre tem muito sedimento. E aí esse solo vai ser muito fértil. Por falar em foz, foz é onde termina um rio, certo? Foz é onde ele vai terminar e vai formar um outro rio ou ele vai desembocar no mar. E como é que essas fozes elas podem ser formadas? De três maneiras. Estuário, que é a formação de um único canal. Então, tem um rio seguindo aqui, ele vai encontrar com outro rio. Um único canal desembocou nesse rio e vai seguir a vida dele com o nome de outro rio. Isso é uma foz em estuário. Perfeito?
nós temos a foz em delta, que vai formar vários canais. Então o rio vem seguindo aqui, é uma área de planície, aí de repente ele forma um canal aqui, forma outro canal ali, forma outro canal aqui, outro aqui, e formou o delta, por exemplo, o delta do Parnaíba, o delta do Rio Amazonas, o delta do Rio Nilo. Então você vai tendo aí a formação desses vários canais. E você tem a mista, que parte dessa foz vai ser simplesmente um canal que vai desembocar no mar, um outro rio, e que pode também ter alguns outros canais de formação aqui que formam um pequeno delta, né? Nós temos a região ali em Iguape, perto de Ilha Comprida, na região sul do litoral paulista, o rio Ribeira do Iguape, ele desemboca aqui num canal ali na área da Jureia, e depois ele vai passando, forma um canal aqui entre Ilha Comprida e Cananéia, e esse canal vai formando aqui até desembocar no mar. Então é uma foz mista, né? Então, 3 tipos de fozes. Fozes: estuário, único canal. Delta, forma vários canais. E mista, você tem um canal e um pequeno delta. Olha aqui um exemplo de foz em estuário. Você tem aqui o rio Iguaçu. Essa é a famosa Foz do Iguaçu. A cidade ganha o nome de Foz do Iguaçu no Paraná justamente porque ela está localizada bem na foz do rio Iguaçu. Aqui uns 2 quilômetros mais a montante, ou seja, acima, você tem as cataratas do Iguaçu. A gente não consegue ver aqui, tá? Mas o rio Iguaçu termina exatamente aqui, ó. E aí ele cai no rio Paraná. E aí ele segue com o Paraná, que é a tríplice fronteira, que é o Brasil desse lado a Argentina e desse lado é o Paraguai. Percebam que há uma diferença na coloração da água, e isso é muito natural, porque os sedimentos trazidos pelo rio Iguaçu são sedimentos diferentes vindos do rio Paraná, por isso essa diferenciação de cor. Aí um pouquinho mais a jusante, 1 quilômetro, 2 quilômetros, essa água volta a ganhar essa coloração do rio Paraná. Perfeito? Olha aqui um exemplo de foz em delta, como é que ela vai se formando. Então, tem o rio Nilo vindo aqui bonitinho, de repente uma área de planície gigantesca, ó, formando aqui vários canais. E desses canais, evidentemente, você pode ter a formação de ilhas fluviais, ou seja, ilhas que são cercadas pela água do rio, tá? Por isso são chamadas de ilhas fluviais. Aqui um exemplo clássico do que é uma bacia hidrográfica. Lembra lá, ó? Interflúvio, parte mais alta, forma o curso superior, vai levando o sedimento embora para baixo, ó. Aí você tem, né, nesse curso superior, formação de vales profundos, né, formando pequenos cânions, queda grande de água, formando cachoeiras, e o rio vem descendo, ladeira abaixo. Pode formar catarata, como é o caso da do Iguaçu, né, queda de água formando uma enorme cachoeira. E aí você vai ter, vai chegar no curso médio. Esse curso médio vai receber bastante afluente. É a parte que recebe mais afluentes do que as outras. E aí você tem a formação aí, por exemplo, de áreas mais profundas, que são os talvegs, né? Até que ele vai perdendo altitude e chega na parte mais baixa, né? Que a parte mais baixa nós chamamos de baixo curso, que é a planície aluvial, por exemplo, formando aí acumulação de sedimentos. Ó, lembra lá da agricultura que eu falei para vocês, nessas áreas de várzea? Então, por quê? Porque todo esse sedimento que veio do curso do alto curso e do curso médio vai se depositar nessas áreas mais baixas. Aí você tem, por exemplo, a formação de praias fluviais, que são essas acumulações de sedimentos, formação de vales, né, que são menos profundos do que as partes mais altas, até ele desembocar no mar ou em outro rio. No caso do mar aqui, geralmente você tem a formação de foz em delta.
E como é que estão distribuídos ou quem são as principais bacias hidrográficas no mundo? E cada um tem sua característica, tá? Então percebam aí a distribuição pelo mundo através dos números. Ó, nós temos aqui a maior de todas, que é a Amazônica, número 1. Depois nós temos a bacia do Rio Congo na África, que é super importante. A do Mississippi nos Estados Unidos. A do Rio Nilo, né? Que passa por boa parte ali do centro e norte da África. Você vai tendo vários rios. Aqui na região sudeste você tem o rio da bacia, os rios da Bacia Platina. Na Europa, o rio Volga. Você vai ter, por exemplo, na Índia, o rio Ganges. Então você tem muitos rios, muitas bacias hidrográficas importantes que ajudam no desenvolvimento e subsistência dessas regiões do mundo. Então os rios são elementos fundamentais. Sem eles, você não consegue ter o processo da agricultura, você não consegue ter o abastecimento de água. Então, são rios que estão distribuídos pelo mundo. Ó, o Yangtze, na China, né, que é um rio importantíssimo. E eu vou trazer algumas imagens para vocês exemplificando esses rios. Primeiro, nós temos o Rio Colorado, nos Estados Unidos, um importante rio que passa por uma área praticamente desértica, e aí ele vai se formar no meio dos cânions, né, que foram lapidados pela ação da água e do vento. Então, o Rio Colorado é muito importante nos Estados Unidos. O Rio Orinoco, na Venezuela, que é um rio muito parecido com o Rio Amazonas por estar localizado numa área de floresta equatorial. O Rio Danúbio, na Hungria, olha como que o Rio Danúbio ele é importante, ele vai passando, ele é grande e vai passando no meio da cidade, responsável aí pelo abastecimento de água desses países aí, por exemplo, do centro-leste europeu. O rio Yangtze, que é o rio azul, né, importante, rio chinês, né, tem o rio amarelo e o rio azul, o Yangtze é um dos principais. Aqui nós temos o rio Zimbábue, com essas cataratas lindas e maravilhosas que passam ali numa área de transição de savana com área tropical do continente africano. É um cartão postal ali da região da África, de Zimbábue, né, um país do continente africano. O rio Murray, que fica ali na Austrália. Na Austrália e na Oceania, de modo geral, nós temos poucos rios, né, e esses rios estão concentrados predominantemente na Austrália, justamente porque é a área mais continental. A outra formação da Oceania está ali formada por ilhas, né? Então, boa parte dos rios da Oceania, que são poucos comparados com os outros continentes, são rios que passam pela Austrália. E no Brasil, como é que funciona no Brasil? Bom, o Brasil tem 12 grandes bacias hidrográficas. Elas são subdivididas em Amazônica, que é a maior de todas, a do Tocantins Araguaia, então aqui Amazônica. Aí você tem a do Tocantins Araguaia, que é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. Guardem isso, tá? Já caiu perguntinha em vestibular, qual é a maior bacia hidrográfica exclusivamente território brasileiro? Todo mundo vai na Amazônica, que de fato é a maior, mas ela não é exclusiva do território brasileiro. Depois você vai ter a do Atlântico Nordeste Ocidental, você vai ter a do Parnaíba, na região Nordeste, do Atlântico Nordeste Oriental, passando ali próximo dos estados do Rio Grande do Norte, do Ceará. Você vai ter a bacia do Rio da Integração Nacional, que é a do Rio São Francisco, passa por vários estados brasileiros. A do Atlântico Leste, que desemboca no oceano. Do Atlântico Sudeste também, que desemboca no oceano. A do Paraná, que é uma das mais importantes, porque é onde nós temos maior adensamento populacional e é onde você tem o maior aproveitamento hidrelétrico dos rios, ou seja, onde você tem maior construção de usinas hidrelétricas. A do Uruguai, no sul do país, e a do Atlântico Sul, também na região sul do país. De modo geral, essas são as duas grandes regiões hidrográficas brasileiras. Depois essas bacias, elas vão ser divididas em macro, que são essas 12,
meso, que são as médias bacias, e as micros. E aí vai depender muito da análise da bacia hidrográfica que eu queira estudar. Quem são seus rios, como o nome que geralmente a gente dá um nome do rio que a gente está estudando. Por exemplo, eu quero estudar a bacia do rio Piracicaba. Ela, dentro desse contexto, ela vai ser uma microbacia comparada com essas macros. Mas se eu estiver analisando ela, eu posso considerar ela a minha macrobacia e considerar, por exemplo, a do Curumbataí uma mesobacia e a do Ribeirão Claro uma microbacia. Né? Então vai depender do rio que eu escolher para analisar. Mas para facilitar, para entender a dinâmica da formação das bacias hidrográficas brasileiras, as macros bacias, ou seja, as maiores, são essas 12 que eu apresentei para vocês, essa classificação. A bacia do Rio Amazonas é a maior de todas, né? A maior do mundo, com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Ela nasce lá nos Andes, no Peru, e vai desembocar no Oceano Atlântico. Lembra que esse é o único rio que recebe água nival ou água de degelo. Por quê? Porque os rios que nascem nos Andes, no Peru, vão trazer água de degelo para o Rio Amazonas, tá? Vejam, 42% de todas as bacias hidrográficas, toda a terra drenada no Brasil, são da bacia amazônica, ou seja, praticamente metade das bacias, ocupam praticamente metade das bacias hidrográficas brasileiras. Como ela nasce no Peru, evidentemente, ela vai ser uma bacia transfronteiriça. O que isso significa? Ela não é exclusivamente nacional. Ela passa por Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana e Suriname. E aí, o Rio Amazonas, de fato, ele vai ganhar esse nome na confluência do Rio Negro e Solimões. E aí é uma imagem clara, né? Vocês devem ter na memória de vocês a diferença da cor de água entre o Rio Negro, né? Que tem aí uma quantidade de sedimentos muito mais escuros do que o Rio Solimões, que tem aí, por conta do tipo de solo, um sedimento mais argiloso, então o rio fica mais amarronzado. E o Rio Amazonas começa justamente nessa confluência. E aí percebam, um rio ele pode se formar através da nascente e ganhar o seu nome, ou então ele pode ser formado ou ganhar um nome através do que a gente chama de confluência, que é o encontro de dois rios. Então, por exemplo, quando o Rio Negro encontra os Solimões, eles deixam de ter esses nomes e passam a ser batizados de Rio Amazonas, certo? Então, é como se o encontro desses dois rios fosse a Foz do Rio Negro e a Foz dos Solimões, e ali ganha o nome de Rio Amazonas, tá? No caso dessa bacia hidrográfica, vão predominar os rios de planície, que vão ser aí com um grande potencial de navegação. Mas você tem vários afluentes na bacia amazônica que são afluentes de planalto, e aí que vão ser utilizados, né, apesar de toda uma dificuldade de construção de usinas hidrelétricas por questões ambientais, você tem o potencial hidrelétrico nessa região pouco explorado, né? Porque para você construir usina hidrelétrica vai inundar boa parte da floresta. Muito bem, ó. Lembra que eu falei da distinção da cor de água? Aqui nós temos o Rio Solimões, estão vindo para cá, ó. E aqui o Rio Negro. E aí, mais ou menos, eles percorrem uns 4, 5 quilômetros nessa distinção de cor de água, até chegar ali em Manaus, aí ganhar essa coloração semelhante à do Rio Rio Solimões. Aqui um rio de exploração de uma usina hidrelétrica na bacia amazônica, que é a usina de Balbina, no rio Uatumã, no estado do Amazonas. Então aqui você tem a área amontante, que é a formação do lago, e aqui a jusante, onde o rio vai continuar o seu leito normal. E a bacia platina? Bom, nós falamos primeiro da bacia amazônica, que é uma das mais importantes, mas não menos importante é a bacia platina. Por quê? Ela é predominantemente formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. O rio Paraná ele é muito importante porque ele percorre boa parte dos estados ali próximos da fronteira com São Paulo e Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná. Porém, boa parte dos rios que cruzam o estado de São Paulo, que é o estado que tem o maior densamento populacional, são rios que desembocam no Rio Paraná, que é o caso do Tietê,
que é o caso do Paranapanema, né? No estado do Paraná, o Rio Iguaçu desemboca no Paraná. O Rio Paraná ele é formado pela confluência, ou seja, ele não tem uma nascente também, do Rio Grande e o Rio Paranaíba. São dois rios que se encontram e formam o famoso Paranazão, que vai embora até a Argentina. Esse rio, ou essa bacia hidrográfica, é onde você tem o maior aproveitamento hidrelétrico, né? 60% das usinas hidrelétricas do Brasil estão concentradas nessa bacia. Por exemplo, a maior usina hidrelétrica em produção de energia do mundo, que é a Itaipu, já foi a maior do mundo em tamanho também. Hoje ela perde para as Três Gargantas na China. Mas é uma bacia hidrográfica muito importante. Aliás, desculpa, é uma usina hidrelétrica muito importante. Ela ainda é a maior em produção de energia elétrica, tá? E, obviamente, é a maior do Brasil. Lembrando que a usina hidrelétrica de Itaipu ela é binacional, porque, como ela está construída no Rio Paraná, metade do rio pertence ao Brasil, outra metade pertence ao Paraná. O Brasil fez todo o processo de construção, mas ela pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraná. E o Brasil compra boa parte da energia destinada ao Paraguai, justamente porque o Paraguai é bem menor que o Brasil e não usa esse tanto de energia. Nesses rios, que são formados geralmente por rios do Planalto, você tem ali a formação de uma hidrovia, que é a hidrovia Tietê-Paraná. Ela ainda não está toda completa, mas ela funciona bem, principalmente para escoar produtos agrícolas, né? E aí você tem, por exemplo, em áreas que encontram usinas hidrelétricas, como é o caso de Barra Bonita, o que a gente chama dos grandes elevadores, né, que vão fazer com que os barcos subam para a parte do lago, né, a montante, ou desçam em sentido jusante e sigam embora a viagem, que são as eclusas, né? Então, as eclusas são importantes para fazer com que os barcos vençam esses obstáculos no meio do caminho, no caso, uma usina hidrelétrica. E o rio Paraná ele vai desembocar lá no Mar del Plata, entre as cidades de Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. Aqui nós temos um exemplo de uma parte do rio Paraná onde formam ilhas fluviais. O pessoal vem aqui em praias, né? E no período de calor, de verão, vem se divertir aqui nessas regiões. Então é um rio muito explorado de todos os pontos de vista, tanto para transporte, tanto para turismo, quanto para pesca. É um rio para produção de energia hidrelétrica, é um rio muito, muito importante. Na Bacia Platina nós temos o rio Paraguai também, que ele, na verdade, não nasce no Paraguai, ele nasce no Mato Grosso, vai cortar boa parte do Pantanal brasileiro, e aí ele vai desembocar no rio Paraná. E o rio Uruguai, que nasce lá em Santa Catarina, e vai cortar boa parte do oeste do Rio Grande do Sul, e vai desaguar no Rio da Prata, que é formado em boa parte pelo rio Paraguai, pelo rio Paraná. Então essa é a bacia platina. Por que ela ganha esse nome platina? Por causa da ideia da prata, né? Principalmente no período de colonização espanhola, você tinha aí o acesso aos territórios do interior vindo através ali dos rios, né? Pela bacia do Rio da Prata, o Mar del Plata, né? Entre Montevidéu e Buenos Aires, e aí eles começaram a ocupar os territórios mais do interior. Nós tivemos várias guerras por conta da disputa territorial e pela saída do mar. Por exemplo, o Paraguai não tem saída para o mar. E um dos motivos da guerra, a famosa Guerra do Paraguai, é por conta do que os paraguaios queriam saída para o mar. E aí, com a ajuda da Inglaterra, Brasil, Uruguai e Argentina se opuseram. Mas isso é um assunto para aula de história. Aqui nós temos o rio Uruguai, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, né? Um rio já que nasce em áreas mais altas de serra. Aqui o rio Paraguai, no Mato Grosso, um rio de planície. Dá para perceber os grandes canais navegáveis e as áreas de várzea inundadas. E outra bacia importante é a bacia do São Francisco. Por que a bacia do São Francisco é importante? Ela que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, aliás, um lugar lindíssimo, quando vocês tiverem a oportunidade visitem,
vai desembocar lá no Nordeste, entre os estados de Sergipe e Alagoas. E por conta de passar por vários estados, o Rio São Francisco é conhecido como o Rio da Integração Nacional. Então ele é um rio importante porque, principalmente quando ele chega no Nordeste, passa ali pelo sertão da Bahia, ele vai ser importantíssimo para subsistência, para o desenvolvimento da agricultura, para o abastecimento de água de boa parte do sertão nordestino. E também ele é muito rico em produção de energia, porque tem muitas usinas hidrelétricas. Por exemplo, Paulo Afonso, Sobradinho, as Três Marias, são usinas hidrelétricas que foram ali sendo construídas para produção de energia para abastecer a região Nordeste. Tem a música do Sá Rodrigues e Guarabira, que conta um pouco dessa história. O sertão vai virar mar, conta aí de forma musicada sobre a construção dessas usinas hidrelétricas e que o sertão tão seco de repente começou a ser ocupado por grandes lagos de usinas hidrelétricas. Muito legal essa música, pesquisem e ouçam, vale a pena. Aqui nós temos a nascente do rio São Francisco, né, na Serra da Canastra. Então são vários olhos d'água que brotam. Aqui você tem todo o aparato turístico dentro do parque, né, nascente do rio São Francisco. Então quando eu estive lá eu tirei essa fotinha. E é bem bonito, porque você vai vendo aí a água brotando e de repente você anda aí, caminha, sei lá, uns 50, 100 metros, já tem uma pontezinha e o rio vai formando e seguindo o seu curso. Então aqui é o alto curso, né? Porque está na nascente, é a parte mais amontante do Rio São Francisco. E ele vai só terminar lá entre Sergipe e Alagoas. Olha quanto ele percorre de Minas Gerais até o mar. Aqui essa foto eu tirei no sertão nordestino, na Bahia, na cidade de Ibotirama. Olha como o rio já ganha, né, um grande volume de água. E um dos grandes pontos polêmicos do Rio São Francisco, além das construções das bacias hidrelétricas, né, que provocam impactos ambientais, foi os canais ali de transposição. O que é a transposição? Eu tenho o rio seguindo seu leito normal e eu vou construir canais de concreto, né, que ficou conhecido como eixo norte e eixo leste, no caso do Rio São Francisco. Eu pego e desvio essa água para esses canais através de bombeamento e levo até áreas onde a água não chega, né? Então o eixo norte vai até a cidade de Cabrobró, em Pernambuco, e o eixo leste até a cidade de Floresta, em Pernambuco. O grande problema é que essas águas, essas áreas que não recebem água, elas vão começar a receber, mas tem várias críticas, né? Primeiro porque você mexe com o volume de água do rio, e segundo é que a grande crítica é que passa por várias fazendas e não atinge de fato a população mais necessária. Mas é um grande projeto que existe há muito tempo e foi iniciado na década de 2000 e ele ainda não está 100% pronto, mas praticamente ele está ali já levando água para lugares que antes a água não chegava. É perfeito? Não, não é perfeito, mas acabou levando um pouco de água aí para a população que mais necessitava do sertão nordestino. Olha ali o canal que eu estou dizendo para vocês, é um grande canal de concreto e vai embora, né? Vai levando água para áreas que até então não tinha água. Já a bacia do Tocantins-Araguaia, ela vai ser, como disse anteriormente, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, né? Então você tem aí dois rios importantes, os dois rios principais, no caso o rio Tocantins e o rio Araguaia, eles que nascem de sul e desaguam a norte. É muito interessante isso, porque são rios que, quando você olha o mapa, parece que eles estão subindo, né? Mas lembre-se que isso é uma ilusão cartográfica, tudo bem? Eles vão de sul para norte e se encontram, daí segue como Tocantins até desembocar lá no Maranhão, no mar. E aí eles formam, entre eles, a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, né? Na região ali do Tocantins
na região do Pará e na região do Mato Grosso. Um lugar muito bonito também, com várias aldeias indígenas. Também você vai ter nesses rios diversas usinas hidrelétricas, como é o caso da famosa Tucuruí, no Pará, e de Lajeado, no Tocantins, que forma um enorme lago ali na cidade de Palmas, que é a capital do estado do Tocantins. Aqui é uma foto que eu tirei em 2017 no rio Tocantins, o pôr do sol, numa ilha formada pela barragem da usina hidrelétrica de Lajeado. Então você vai formando um enorme lago no rio Tocantins. Ele tinha um leito normal, toda essa área foi ocupada por conta da formação, da construção dessa bacia hidrográfica. Aliás, desculpa, dessa usina hidrelétrica. E por fim nós temos os aquíferos. Os aquíferos, como eu disse lá no início, são as águas subterrâneas. E quem são ou quais são os aquíferos brasileiros? Bom, o mais famoso de todos é o aquífero Guarani. Por quê? Porque ele está em 70% do território brasileiro e também ele pega boa parte do Uruguai e da Argentina. Então ele pega vários estados brasileiros. É uma das maiores reservas de águas subterrâneas do mundo. Qual é o grande problema com o aquífero Guarani? Ele está numa área de grande adensamento populacional. Então, consequentemente, através da contaminação do solo por lixões, por contaminação de agrotóxicos, por lixo urbano, né, por resíduos industriais, esse solo vai sendo contaminado e pode chegar no aquífero Guarani. Outro grande problema também é o uso excessivo da água do aquífero Guarani. Várias cidades são abastecidas pelo aquífero Guarani. Você tem um processo de captação subterrâneo e aí abastece algumas cidades. Então o aquífero Guarani está aí sofrendo sérios problemas por conta da ação antrópica. Outro aquífero importante, e esse é maior inclusive em relação ao tamanho que o Guarani, é o de Alter do Chão. Fica ali na região do Amazonas, do Pará e do Amapá. Pouco tempo ele foi descoberto e ele hoje está em perigo justamente por conta do processo de ocupação desenfreada dessa região por mineradores, por grileiros de terra, que são aqueles que vão ocupar essas terras para fazer a expansão das fronteiras agrícolas. E aí o aquífero de Alter do Chão, que é o maior aquífero do mundo, está correndo perigo também. Outro aquífero muito legal é o de Cabeças, que fica no Maranhão e Piauí, entre o Maranhão e Piauí, daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinha para vocês. E o de Furnas, que possui aí grande extensão nos estados do Mato Grosso e próximo do Mato Grosso do Sul, mas fundamentalmente no Mato Grosso, certo? Olha aqui um fervedouro, né, que é o fervedouro do Buritizinho, no Tocantins, que é parte do aquífero do Uruguaia. Esse aquífero, na verdade, esse fervedouro é como se fosse uma grande nascente de água. A água brota pela areia, né? Você não consegue afundar porque a pressão da água é muito grande, né? O fenômeno que a gente chama de ressurgência, a água sobe e a areia não deixa você afundar por conta da pressão da água. Então isso aqui é como se fosse uma nascente que brota do aquífero, né? De uma água subterrânea. E aqui por fim, para nós encerrarmos essa aula, nós temos a distribuição geográfica do aquífero Guarani. Então ele pega os estados Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Uruguai, boa parte do norte da Argentina e boa parte da região leste do Paraguai. Muito importante esse aquífero. O aquífero do Alter do Chão ele fica mais ou menos nessa região. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham captado um pouco sobre esses conceitos hidrográficos importantíssimos. É importante vocês terem noção do que são esses conceitos e comecem a aplicar o que é montante, o que é jusante, o que é confluência, o que é alto curso, o que é médio curso, o que é baixo curso, foz, enfim, margem esquerda, margem direita,
a importância dos aquíferos, a formação, né, dos rios, que pode ser nival, pode ser de degelo ou pode ser pluvial. Você tem várias possibilidades então de compreender esses conceitos de hidrografia. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve numa próxima videoaula. Um beijo enorme do Louva para vocês. Até a próxima.